Capítulo 4. Dunstan Cass, saindo de casa na manhã fria, com o passo cuidadosamente vagaroso de um homem, levando o seu cavalo para uma caçada. Teve de tomar o caminho que, em seu ponto mais extremo, passava pela região conhecida como Pedreira, onde ficava o chalé que um dia foi um canteiro de obras, e onde havia 15 anos vivia Silas Marner. Era uma região muito melancólica nessa época do ano, com o chão úmido todo pisoteado e a água vermelha e lamacenta, encobrindo parte da pedreira abandonada. Essa foi a primeira coisa que Dunstan pensou ao se aproximar do lugar. A segunda foi que aquele tecelão idiota, de cujo tear já ouvia os ruídos, guardava um bocado de dinheiro escondido em algum lugar. Como é que ele, Dunstan Cass, tendo ouvido falar tanto da avareza de Marner, nunca tivera a ideia de sugerir a Godfrey que obrigasse ou persuadisse o tecelão a lhe emprestar o dinheiro, com a excelente garantia de retorno que era a herança do jovem Squire. A ideia lhe pareceu agora tão fácil e agradável de realizar, principalmente porque as economias de Marner deviam ser mais do que suficientes para as necessidades de Godfrey, o que o deixaria com um extra para seu fiel irmãozinho que Dunstan quase deu meia volta e foi para casa. Godfrey tinha tudo para aceitar tal sugestão, pois ficaria contente com qualquer plano que evitasse a venda de Wildfire. Mas, quando Dunstan pensou nisso, sua vontade de seguir em frente tornou-se mais forte e venceu. Não queria dar esse gostinho a Godfrey, preferia ver o senhorzinho aborrecido. Além disso, a oportunidade de vender um cavalo o fazia sentir-se importante, ainda mais pelo prazer da barganha, da negociação e do gosto de talvez levar vantagem sobre alguém. Poderia extrair toda a satisfação que a venda do cavalo lhe traria e depois ainda ter o prazer de sugerir que Godfrey pedisse o dinheiro emprestado a Marner. Por isso seguiu em frente. Bryce e Keating estavam lá, como Dunstan sabia que estariam, afinal ele era um homem de sorte. Olá, disse Bryce, que sempre estivera de olho em Wildfire. Vejo que está com o cavalo de seu irmão hoje. Por quê? Ah, fizemos uma troca, respondeu Dunstan, que sentia prazer na mentira pela mentira, não importando se o interlocutor acreditaria ou não. Agora ele é meu. O quê? Ele trocou com você e ficou com aquele seu pangaré magrelo? Retrucou Bryce, já sabendo que receberia outra mentira como resposta. Tínhamos um pequeno acerto de contas, continuou Dancy em tom casual, e Wildfire pagou a dívida. Fiz-lhe um favor ficando com o cavalo contra a minha vontade, porque estava de olho numa égua de Jortin, o melhor puro sangue que já montei. Mas agora, tudo bem, vou ficar com Wildfire para mim. Embora outro dia, em Flyton, um homem tenha oferecido 150 libras por ele. Um sujeito vesgo de colete verde que está comprando para o Lord Crownlack. Mas não quero abrir mão de Wildfire. Não há nenhum cavalo como ele para pular uma cerca a galope. A égua tem sangue mais puro, mas me parece um pouco fraca das patas traseiras. Bryce, claro, logo percebeu que Dunstan queria vender o cavalo. E Dunstan sabia que ele percebera. A venda de cavalos é apenas uma entre muitas transações humanas feitas de forma engenhosa. E ambos consideraram que a barganha estava apenas na primeira fase, quando Bryce respondeu com ironia:
Será mesmo? Será que você quer de fato ficar com um animal? Nunca vi um homem atribuir a um cavalo o dobro de seu valor sem que estivesse querendo vendê-lo. Porque seria muita sorte sua se conseguisse passá-lo adiante por 100 libras. Kitty aproximou-se e a transação foi ficando mais complicada. A história acabou com Bryce comprando o cavalo por 120 libras, a serem pagas quando Whitefire fosse entregue são e salvo, nos estábulos de Betterley. Ocorreu a Dempsey que talvez fosse melhor abrir mão da caçada e ir logo para Betterley, onde, depois da chegada de Bryce, poderia alugar um animal e voltar para casa com o dinheiro no bolso. Mas seu gosto pela caça, reforçado pela sensação de que estava com sorte e pelo gole de conhaque tomado de sua garrafa de bolso, ao fim da negociação, tornou-se difícil de conter, em especial por ele estar numa montaria que provocava admiração em todos. Mas Dunstan pulou cercas demais e o cavalo acabou trespassado por uma estaca. Ele próprio, de aparência desagradável e impossível de vender, escapou ileso. Mas o pobre Whitefire, inconsciente do próprio preço, caiu de lado e dolorosamente deu o último suspiro. O que aconteceu foi que pouco antes, Dunstan, tendo sido obrigado a parar para ajeitar o estribo, fora deixado para trás pelos outros, praguejando por perder o momento de glória da caçada, e exasperado saltara as cercas às cegas. Estava a ponto de se aproximar dos cães quando ocorreu o acidente fatal. Sendo assim, encontrava-se entre caçadores que avançavam ansiosos, sem dar a mínima para o que acontecia na retaguarda, e a um bando de atrasados perdidos que muito provavelmente não passariam nem perto do local da queda de Whitefire. Como era uma dessas pessoas mais preocupadas com as consequências imediatas, Dunstan logo se pôs de pé e, vendo que o cavalo estava morto, ficou satisfeito que não houvesse nenhuma testemunha de uma situação difícil até para um fanfarrão como ele. Recobrando as forças depois do susto, com um gole de conhaque de muito praguejar, saiu andando o mais rápido que pôde, por um bosque à direita, sabendo que o caminho o levaria até Betterley, sem risco de encontrar algum participante da caçada. Sua intenção era alugar um cavalo e voltar para casa depressa, porque ir a pé pela estrada sem ter uma arma nas mãos não era para ele, nem para nenhum homem de sua estirpe. Não se importava em ter de dar a má notícia a Godfrey, porque ao mesmo tempo poderia oferecer a ideia de pegar o dinheiro de Marner. E se Godfrey reclamasse, como sempre fazia, por ter de se endividar outra vez e ainda por cima ficar com a menor parte do dinheiro, isso não duraria muito tempo. Dunstan tinha certeza de que conseguiria convencer o irmão a fazer qualquer coisa. A imagem do dinheiro de Marner foi ficando mais vívida, agora que a necessidade se tornara imediata. A perspectiva de ter de parecer com as botas sujas de lama de um pedestre em Betterley e de ser recebido com risadinhas pelos cavalariços lhe parecia desagradável, se comparada à ideia de voltar a Raveloe e efetuar logo seu inteligente plano. E ao remexer casualmente no bolso do colete, Dunstan lembrou-se de que as 2 ou 3 moedas que tinha consigo eram de uma cor pálida demais para pagar uma pequena dívida que fizera o responsável pelo estábulo declarar que não aceitava mais fiar nada para Dancy Cass. E, afinal, devido ao caminho ao qual a caçada o levara, estava praticamente à mesma distância de casa do que de Betterley. Mas Dancy, que não era conhecido pela clareza de suas ideias, só chegou a essa conclusão através da percepção gradual de que havia outras razões
para tomar a decisão extraordinária de voltar a pé. Já eram quase 4 da tarde e a neblina se adensava. Quanto mais rápido chegasse à estrada, melhor. Ele se lembrava de ter cruzado a estrada e visto um poste de sinalização pouco antes da queda de Whitefire. Assim, abotoando o casaco, segurando com força o cabo do chicote e limpando a parte de cima das botas com um ar superior, como para se convencer de que sabia o que fazia, pôs-se em marcha, certo de que estava empreendendo um exercício corporal, que ainda poderia relatar com exagero no seleto círculo do Rainbow. Quando um jovem cavalheiro como Dancy é reduzido a esta forma tão excepcional de locomoção que é caminhar, ter um chicote nas mãos é um meio de contrabalançar a sensação de estar metido numa posição tão incomum. E ele, atravessando a névoa cada vez mais densa, não parava de bater com o chicote aqui e ali. Era o chicote de Godfrey, que pegara sem pedir licença por ter um castão de ouro. Claro que quando Dunstan o estava segurando, ninguém podia ver o nome Godfrey Cass cravado no castão. Só podiam notar que era um belo chicote. Dunstan temia encontrar alguém que o visse naquela situação lamentável, porque a névoa não é capaz de esconder pessoas próximas umas das outras, mas quando afinal se viu nos caminhos conhecidos de Raveloe, sem ter encontrado viva alma, murmurou para si mesmo que aquilo era mais uma prova de sua boa sorte. Agora a névoa, acentuada pela escuridão da noite que caía, estava mais densa do que ele desejava, pois escondia os sulcos nos quais seu pé poderia escorregar. Aliás, escondia tudo. Tanto que Dunstan precisou se guiar passando o chicote pelos arbustos mais baixos à frente. Logo, pensou, estaria próximo à clareira da pedreira. Perceberia isso quando os arbustos rareassem. Mas foi por outra circunstância, esta inesperada, que acabou vendo que se aproximava do lugar. A presença de luzes que logo concluiu virem do chalé de Silas Marner. Aquela casa, assim como o dinheiro que nela estava escondido, tinha sido uma imagem constante em sua mente durante a caminhada, e Dancy viera pensando em uma forma de pressionar o tecelão a emprestar a soma, acenando com a perspectiva de recebê-la de volta com juros. Sabia que, além de persuasivo, teria de ser um pouco amedrontador, pois sua aritmética não era boa o suficiente para que ele soubesse demonstrar bem as vantagens da transação. E quanto à garantia, Dancy vagamente a considerava apenas um meio de enganar um homem, fazendo-o crer que receberia o dinheiro de volta. De uma coisa ele não tinha dúvida. A forma de lidar com a mente do avarento era uma tarefa que Godfrey deixaria inteiramente a cargo de seu irmão mais ousado e mais astuto. Quando chegou perto o suficiente para ver a luz brilhando através das fendas da cortina do chalé, Dancy já revirara o diálogo com Marner tantas vezes em sua cabeça que a abordagem lhe parecia a coisa mais natural do mundo. Havia várias vantagens naquela opção que fizera. Marner provavelmente possuía um lampião e Dunstan já estava cansado de andar às apalpadelas. Ainda faltava mais de 1 quilômetro para a casa e o caminho ficava cada vez mais escorregadio, porque a névoa se transformara em chuva. Dunstan seguiu a encosta com cuidado, temendo se perder, pois não tinha certeza se as luzes que via estavam na parte da frente ou na lateral do chalé. Mas foi experimentando o chão à frente com a ajuda do chicote, até que afinal chegou à porta. Bateu com toda a força, divertindo-se com a ideia de que o velho se assustaria com a veemência daqueles golpes.
Não ouviu nenhum movimento em resposta. O chalé estava mergulhado em silêncio. Será que o tecelão fora se deitar? Se fora, por que deixar a luz acesa? Era um comportamento estranho para um velho sovina. Dunstan bateu ainda com mais força e, sem esperar resposta, enfiou os dedos pelo buraco da tranca, pensando em sacudir a porta e balançar a corrente, pois não tinha dúvidas de que estava trancada. Mas, para sua surpresa, ante o duplo movimento, a porta cedeu, e ele se viu diante de um fogo forte que iluminava o chalé inteiro. A cama, o tear, as 3 cadeiras e a mesa, mostrando-lhe que Marner não estava ali. Nada, naquele momento, poderia ser mais convidativo para Dancy do que o fogo forte na lareira de tijolos. Sem vacilar, ele entrou e se sentou diante da chama. Havia também algo sobre o fogo que teria sido convidativo para um homem faminto, caso estivesse num estágio mais adiantado de cozimento. Era um pedaço de carne de porco, suspenso pelo ferro de pendurar a chaleira, por um barbante passado por uma grande chave, à maneira primitiva daqueles que não possuem uma grelha. Mas a carne fora presa à extremidade mais alta do ferro, aparentemente para evitar que assasse rápido demais durante a ausência do dono da casa. Quer dizer que o velho simplório do olhinho miúdo tem carne quente para o jantar, pensou Dunstan. As pessoas sempre disseram que ele vivia de pão bolorento para moderar o apetite. Mas onde estaria Marner a uma hora daquelas, tendo deixado o jantar assando e a porta destrancada? O caminho árduo que enfrentara levou Dunstan a pensar que o tecelão provavelmente saíra para pegar lenha ou para fazer alguma coisa ou uma outra coisa rápida, e que talvez tivesse escorregado e caído na pedreira. Esta pareceu a Dunstan uma ideia interessante, que traria consequências inteiramente novas. Se o tecelão estivesse morto, quem ficaria com o dinheiro? E quem descobriria onde o dinheiro estava escondido? E quem ficaria sabendo se alguém aparecesse e o pegasse? Dunstan não foi mais longe nas sutilezas da evidência. A questão crucial: onde está o dinheiro? Agora tomava posse dele, fazendo-o esquecer por completo que a morte do tecelão não era uma certeza. A mente obtusa, quando chega a uma conclusão que contempla um desejo, raramente é capaz de perceber que a ideia de onde surgiu aquela conclusão é discutível. E a mente de Dunstan era tão obtusa quanto a de qualquer pessoa prestes a cometer um crime. Havia apenas 3 lugares onde ele ouvira falar que os aldeões guardam seus tesouros: o telhado de palha, a cama e um buraco no chão. O chalé de Marner não tinha telhado de palha. E o primeiro gesto de Dunstan, seguindo uma associação de ideias provocada pela cobiça, foi ir até a cama. Mas, ao fazer isso, seus olhos percorreram ansiosos o chão, onde, à luz da lareira, viam-se muito bem os ladrilhos sob a cama de areia. Mas não em toda a parte. Existia um ponto, e apenas um, que estava totalmente coberto pela areia, exibindo marcas de dedos que pareciam ter espalhado com cuidado. Ficava junto aos pedais do tear. Dunstan correu até lá. Espanou a areia com o chicote e, enfiando a ponta fina do gancho entre os ladrilhos, percebeu que estavam frouxos. Bem depressa ergueu 2 ladrilhos e viu o objeto que procurava. O que mais, além de dinheiro, poderia haver dentro daqueles sacos de couro? E, pelo peso, deviam estar repletos de guinéus. Dunstan apalpou dentro do buraco para se certificar de que não existiam outros, e então recolocou os ladrilhos no lugar, espalhando areia sobre eles.
Pouco mais de 5 minutos se tinham passado desde que entrara no chalé, mas para Dunstan parecia muito mais. E embora não passasse por sua cabeça a ideia de que Marner poderia não estar morto e de que voltaria para a casa a qualquer momento, ele sentiu um medo enorme quando se ergueu com os sacos nas mãos. Resolveu sair correndo dali e só depois decidir o que fazer. Fechou a porta atrás de si depressa para evitar a projeção da luz. Se desse poucos passos, estaria fora do alcance da luminosidade que escapava das cortinas e do buraco da tranca. A chuva e a escuridão estavam mais fortes, e isso o deixou satisfeito, embora fosse difícil caminhar com as duas mãos ocupadas, mal conseguindo segurar o chicote junto com um dos sacos. Mas, assim que tivesse vencido poucos metros, andaria mais devagar. Foi em frente, mergulhando na escuridão.